Agora, nem o Bolsonaro preso pode mudar esse cenário, vocês acham? No sistema de valores evangélicos mesmo, um líder que o campo, em sua maioria, não unanimemente, sabemos, viu como um caminho político, ser eventualmente preso por tentativa de golpe de Estado ou por por venda das joias que, não, né, que eram presentes, etc., ou a fraude na vacina, enfim, qualquer que seja a razão, esse tipo de acontecimento desse tamanho não abala a adesão eventual? Eu vou falar de orelhada, tá? E daí eu vou deixar a cientista política analisar. Vou falar de orelhada. Eu tenho a impressão que a direita vai ser favorecida com o Bolsonaro preso. Eu acho que é um outro elemento de fortalecimento aí. Ele não é um candidato amplamente apreciado mesmo entre evangélicos, né? Ou seja, foi preciso uma interferência muito intensa de Michele, Damares, etc., junto a grupos de mulheres para convencer um candidato que não se diz e não se apresenta, não frequenta igreja dessa forma, não se converteu, etc. Então, tendo preso, vai reforçar uma narrativa de perseguição que ele, não estando preso, não teria. E se a gente usar a eleição de São Paulo no ano passado como referência, ele mais atrapalha do que ajuda, né? Nessa posição intermediária que ele está, entre alguém que precisa de favores políticos do Centrão e, ao mesmo tempo, que tem que manter a imagem do durão, né? Que, enfim, fala os absurdos, etc., né? Em São Paulo, para quem não estava aqui, é sempre bom lembrar, a gente quase teve um cenário de 2 candidatos de direita, né, disputando o segundo turno. A direita que representa aí uma direita institucionalizada, que dialoga com o Centrão, e essa direita disruptiva, né, que aqui foi representada pelo Marçal. Justamente, eu queria pegar esse gancho, Juliano, que eu concordo com você, e para a sua pergunta, que é porque o que dá liga, o amálgama aqui, justamente é o anti-esquerda tradicional, não é o ser bolsonarista. Então, por isso que eu responderia a sua pergunta dizendo que não fará muita diferença Bolsonaro preso ou não Bolsonaro preso para este olhar já anti-esquerda tradicional deste eleitorado. E aí o exemplo, a gente já falou aqui, as eleições municipais mostram isso. Em cenários municipais das capitais, onde existia um candidato da esquerda, mas identificado como esquerda tradicional, existia um rechaço do voto do campo evangélico com relação a esse cenário. Ao passo que capitais onde não existia esse candidato marcado, como o Rio de Janeiro, por exemplo, isso não aconteceu. Então, Bolsonaro preso, não necessariamente neste eleitorado, como você perguntou, ao meu ver, não necessariamente beneficiará uma abertura a um candidato de esquerda. Porque o que dá a liga é o anti, como o Vitor fala, como você colocou aqui e como outros indicam, e não necessariamente o bolsonarismo como amálgama. Lu, eu sei que você tem uma última, tem que ser a última mesmo, porque a minha água acabou, a do Juliano acabou, da Carol não sei, mas esse valor... A minha água acabou faz muito tempo. Esse assunto rende tanto que eu quero dizer que eu nunca fiquei na central há tanto tempo quanto eu estou ficando agora. É sempre bem-vinda a ficar, hein? Olha lá. E, tá gente, parecendo que eu te enxoto daqui. É mérito do Juliano, é mérito do Juliano. Não, e eu tô adorando porque eu tô nesses 15% da população brasileira aí, que eu nem sabia que eu estava num grupo tão grande de pessoas que não necessariamente têm uma religião, mas não acreditam em bruxas, mas que elas existem, né? Eu tô aí nesse meio, mas tô adorando a conversa. O Felipe, inclusive, escreve pra gente aqui, Felipe Scarcella, ele diz: o meio é o único espaço não bolsonarista que lida com evangélicos de maneira respeitosa. Mas eu vou trazer algumas outras participações aqui que me deram o gancho para a pergunta a respeito da influência das lideranças evangélicas. A gente já teve aqui em conversas anteriores com a Carol, por exemplo, falando que é muito importante destacar o discurso, muitas vezes preconceituoso, de algumas lideranças evangélicas
do que pensam os evangélicos de fato, até porque os evangélicos são muita gente, né? Mas o Felipe Sequeira, ele responde aqui a uma colocação do Juliano falando sobre a religião ser boa, como pode ser fazer academia, por exemplo, né? Ele diz: a diferença é que o instrutor da academia não sugere em quem se deve votar. Em seguida, ele diz o seguinte também, sobre a compra de livros, né? A presença de livrarias e da literatura gospel que ocupam lugar hoje entre as editoras de muito prestígio, né? Ele diz: mas aí a pessoa lê o livro e sai achando que está vivendo há 2000 anos atrás. O Marcos Souza também escreve pra gente, ele diz: as igrejas evangélicas tem muita coisa boa, tiram muita gente do crime, trazem sociabilidade, mas o grande prejuízo é para as pessoas LGBT, falando do preconceito aqui. E em seguida ele responde ao Alex, que estava aqui reclamando, ele diz: olha, os convidados, você precisa ouvir os convidados e, além disso, as igrejas promovem bons hábitos, sociabilidade, atividades culturais, enfim, não seja preconceituoso. O Diego Cherubino escreve para a gente aqui falando de insubordinados, quase não teve político nos palcos das igrejas, né? Falando a respeito da expressão que a gente usou aqui, e eu vou usar a mensagem dele como gancho, porque essa insubordinação, ele fala que os políticos estavam lá nos púlpitos das igrejas mandando em quem os religiosos deveriam votar. E a minha pergunta é: quanto dessa insubordinação aparece dentro da igreja, né? Quanto o fiel é capaz de ouvir alguma coisa dentro da igreja e se movimentar se ele discordar daquilo, se ele achar que aquilo é um equívoco? E qual é o papel que essas lideranças que disseminam esses discursos preconceituosos, né, têm de fato, né? Qual é a importância efetiva em como essas pessoas vão pensar? Posso fazer um comentário para você, Juliano? Que realmente é para você a pergunta, mas eu queria deixar dois comentários, que a gente veio esse tempo todo aqui falando especialmente das nuances, porque o livro do Juliano traz isso, e é tão importante a gente falar, mas a gente também não pode romantizar esse espaço, né? O campo evangélico, que acontece a partir, especialmente, da atuação de determinadas frentes e lideranças evangélicas. Então, tem um excesso de presença da política, sim, nas igrejas evangélicas, tem instrumentalização de espaços religiosos para a política. Então, tudo isso isso também acontece aqui. O que a gente está nuançando aqui não significa dizer que isso não está presente, né? Ou romantizar de alguma forma, onde só apenas as nuances estejam presentes. Isso acontece, e a gente já falou aqui na cobertura eleitoral, o Juliano, nas colunas dele, já falou isso muitas vezes. Acho que só para a gente ter... Tanto que isso gera, inclusive, que aí esse é o meu segundo ponto, migração entre as igrejas e muitos fiéis evangélicos que se declaram não pertencentes a nenhuma instituição, né? Em alguns espaços a gente chama de desigrejados, ou sem denominação é o nome correto nas estatísticas que a gente vai em breve ver do censo. E essa autonomia, ela também se exerce aí. O fiel reage ao que ele não quer ver no púlpito, ele sai, ele muda de instituição, ou continua sendo evangélico e não frequenta mais aquela instituição. Então, essa mobilidade existe, e existe em reação justamente corroborando com essa autonomia, mas também existe em reação a um excesso de radicalização política que sim está acontecendo dentro dos espaços institucionais evangélicos. E se eu pudesse ser provocativo em relação a isso, eu me perguntaria: por que não se pode discutir política dentro da igreja? Né? E indo além, né? Está falando do constrangimento, de quanto que o fiel pode se dizer contrário ao que está dizendo. Eu diria que é paralelo também ao que, enfim, a gente observa no espaço universitário, quando você hoje, de alguma forma, sinaliza não estar de acordo com algumas questões em relação ao tema do gênero, em relação ao tema racial, enfim, principalmente ao tema político, né? Ou seja, a universidade hoje também é um espaço de muito constrangimento, né, em relação a isso. Eu escrevi algumas vezes sobre, e não estou comparando, a universidade é meu espaço, é o lugar de onde eu venho, seria até minha igreja, né, se a gente pode levar isso adiante, é onde eu aprendi a crer, aprendi a pensar, etc., né? Mas entendendo o quanto esse espaço também é disputado politicamente, e nesse ambiente
também constrange as pessoas que pensam de forma diferente, independente de eu estar de acordo com o que eles digam ou não.